juntos novamente para continuarmos a leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 13. As investigações prosseguem. Os espíritos que seguiam o bispo, de conduta infame, pareciam aturdidos com o que acabavam de ver. Mesmo aqueles barulhentos que foram retirados da sala e conduzidos a um espaço contínuo, mais se perturbaram. Tratava-se de um grupo de mais de 50 seguidores a seu serviço, que, ante o espetáculo da transformação do perispírito do seu algoz, ficaram perplexos. Já estavam acostumados a ver espíritos mutilados e deformados no antro onde viviam, mas nunca puderam entender como se operava esse fenômeno de zoantropia, ou seja, a pessoa passa a ter uma aparência de lobo, por ignorarem que a mente é a grande modeladora das expressões exteriores. Entidades femininas que se degradaram no sexo vil e aberrante modelavam-se como ofídeos, ou seja, como cobras, e permaneciam com os movimentos sensuais e coleantes das sensações de baixo nível. Outros animais eram comuns na região dos horrores, especialmente ursos, ovoides, que eram a fase mais degradante das manifestações espirituais degeneradas. Eu quero aproveitar para dizer outra coisa. Nos planos inferiores, nunca, eu digo nunca, vão se encontrar crianças. Quando se vêem crianças manifestando, esse espírito está travestido, está disfarçado de criança, porque as crianças que morrem cedo, elas são imediatamente resgatadas para áreas específicas onde essas crianças serão cuidadas e elas vão amadurecer naturalmente nos planos espirituais. Mas vamos continuar a leitura. Pouco depois, a harmonia voltou às salas das nossas atividades, e ante o silêncio natural, o benfeitor Eurípides Barçanufo começou a nos esclarecer. Irmãs e irmãos queridos, permaneça conosco a paz do Senhor como um recurso divino, a fim de alcançarmos a iluminação. O ser humano é, na sua realidade, tudo aquilo quanto elabora nas paisagens mentais. Desde quando adquiriu a faculdade de pensar e a bênção do livre-arbítrio, as responsabilidades existenciais são frutos dessa conquista evolutiva. O cérebro, como dínamo gerador de forças impulsionadas pelo pensamento, possui a capacidade de transformar ideias em realidades, transferindo das ondas para as formas tudo quanto se constrói na área psíquica. A matéria maleável, nesse caso o ectoplasma, condensa-se em torno do campo da forma e se passa a viver exteriormente o que é exclusivo dos conteúdos internos. De igual maneira, os acontecimentos são programados conforme os atos praticados em experiências anteriores, tornando-se efeitos vivos em expectativas de transformações. A vida humana é mais de natureza mental que orgânica, estabelecendo os parâmetros do comportamento de acordo com a cultura das ideias íntimas. Jesus foi muito claro ao expor que, onde estiver o tesouro, aí se encontra o coração. Tudo quanto acalentamos nas nascentes do ser, o pensamento passa a ser o nosso interesse inadiável, mesmo que disfarcemos, evitando que o exterior se revele o ser real que está oculto. É compreensível que aspirações e esperanças cultivados adquiram vida e passem a significar verdadeiros tesouros por cuja conquista se lutará, mesmo que de forma inconsciente. Nas experiências do erro e do acerto, seleciona-se por automatismo o melhor,
aquilo que propicia a felicidade. Em decorrência da fixação mental, vão se plasmando no modelo organizador biológico ou no perispírito muito plástico, constituído de energia muito especial, as formas que serão assumidas pelo espírito em próxima oportunidade de reencarnação. Toda forma é precedida de um modelo que lhe expressa o desejado, que se vai adaptando ao que lhe corresponde na mente. O planejamento é do espírito, que emite a onda mental e, em contato com o ectoplasma, consegue modelá-lo com seus elementos semimateriais ou mesmo físicos. Observe, por exemplo, que após a morte, o espírito que foi uma pessoa míope ou portadora de algum problema que exigia o uso de óculos ou de qualquer outro equipamento, agora já não tem necessidade, porque o problema era orgânico. Entretanto, ele se encontra tão adaptado àquele uso que mantém alguns desses instrumentos, embora já não lhe sejam necessários. Por outro lado, a forma em que parece é aquela na qual desencarnou, mantendo a identidade conhecida. Pois possuidor de diversas formas e aparências, o seu inconsciente modela no além-túmulo a que mais lhe era familiar, a que mais gostava ou que era mais conhecido. Desencarna uma criança, por exemplo, e deixa saudades inomináveis, com seu imenso desejo de reencontro aos afetos que ficaram. Mas no além, a grande maioria desenvolve-se como se estivesse no corpo físico, e quando os afetos vão encontrar aquele ser amado, ele se torna em forma que desencarnou, não aqui no momento que o reveste, que poderia gerar um grande choque. Passado um período de adaptação e convivência, o espírito volta ao natural do momento que vive. É de muita relevância a vida mental, porque é a fomentadora de necessidades reais e falsas, assim como mantenedora memória de todos os acontecimentos e clichês formulados. Eis porque a recomendação de não pecar por pensamentos é muito válida, porquanto da mente a ação separa apenas a oportunidade para aqueles que não têm controle sobre a fonte das ideias. Manter quanto possível o pensamento lúcido e tranquilo, qual um lago sereno, é o ponto ideal que todos devem alcançar para não edificar essa paisagem nobre e serena às futuras programações evolutivas. A disciplina mental é urgente e necessária em qualquer fases existenciais, porque se trata apenas de um hábito. Ninguém de estrutura normal vive sem pensar. Toda vez, portanto, quando seja atingido por uma ideia frívola, embora interessante, substitua-a por alguma outra vantajosa que lhe ocupe o lugar. Por essa razão, o trabalho exerce uma função terapêutica valiosa nos indivíduos, porque, estando sempre preocupado com as realizações em pauta, não se torna vítima da hora vazia quando surgem perturbações decorrentes da ociosidade mental. Todo o espaço na mente deve sempre estar acionado para objetivos edificantes, nos quais os sentimentos se aprimoram e a vida se exalta. Houve uma pausa prolongada para nos proporcionar digerir com reflexão os valiosos comentários. O silêncio permitia-nos escutar a respiração de todos. O que mantém um espírito aferrado à vingança por séculos de espera, mesmo conhecendo as leis da imortalidade e do progresso? É o pensamento alucinado que fixa a ideia e perde-se no tempo e espaço que, para ele, o desesperado, tem o sabor de agora. Quando for possível o espírito compreender que somente o amor pode propiciar felicidade em qualquer circunstância, tempo e lugar, há oportunidade de transformar adubo em flores, desgraça em ventura. Os sentimentos primitivos, porém, a que se dá muita atenção,
mantendo-os através de conceitos ultramontanos e superados, não permitem espaço para a compreensão de que todo esse tempo transcorre a prejuízo de quem assim o cultiva. A lei do perdão, fomentadora da paz, fixa igualmente e materializa-se graças ao mesmo fenômeno. A mente fixa a monoideia, a transformações perispirituais primitivas, muito comuns nos seres atrasados, dão lugar aos contos imaginários do passado sobre vampiros, casas mal assombradas, vinganças diabólicas, dominações de bens materiais, mesmo após a morte e toda a cadeia de males que as criaturas criam para si mesmas em face da ignorância. De maneira idêntica, nos lugares espirituais onde renascerem seres beneméritos da humanidade, foram realizadas obras de amor e de progresso, movimentos de louvor e desenvolvimento moral das pessoas, porque permanecem imantados na psicosfera aquelas vibrações que envolvem as regiões, mantendo-lhes as lembranças felizes. Acontece no cotidiano acidentes de veículos em determinadas estradas, ficando malsinados os lugares onde sempre se repetem as mesmas trágicas ocorrências. A razão primordial é que, invariavelmente, os acidentados, não preparados para a desencarnação, permanecem nos lugares em sofrimento, muitas vezes agredidos por espíritos desditosos, e criam-se psicosferas sombrias que aturdem outros viajantes descuidados ou invigilantes. O apego exagerado aos bens materiais, residências, joias, pertences e mesmo pessoas, por afeto doentio, normalmente induz o espírito que assim procede a manter a ideia da posse alucinada, rebelando-se e atacando todos aqueles que inadvertidamente se interessam por suas propriedades. De grande benefício é a oração, que beneficia aqueles que se envolvem nas suas vibrações formosas, como aqueles outros que se acercam com sentimentos negativos e não amistosos. Em muitos segundos matrimônios, em decorrência da viuvez, é muito comum o desencarnado acreditar-se traído e investir contra o substituto, dando lugar a obsessões de variado curso, a depender das circunstâncias e dos créditos ou débitos dos envolvidos. Todo o esforço deve ser investido na conduta mental saudável, na emoção equilibrada, a fim de que os atos sejam louváveis e promotores de bem-estar daqueles que assim se comportam. Os chamados milagres existenciais são resultados das leis desconhecidas ou não respeitadas, porque tudo em universo obedece ao mesmo programa de amor e dever inadiáveis. Pensa no bem e a luz da paz clareará os teus passos na direção do teu triunfo imortalista. Nunca te permitas, seja quem for, duvidar das soberanas leis da vida, porquanto são elas que sustentam o cosmos no infinito e as micropartículas na sua união e desagregação. Desejando que todos compreendamos e hajamos com sabedoria, deixemo-nos arrastar pelo pensamento cósmico na direção da plenitude, que é o reino de Deus como dentro de nós. Silenciando, experimentamos imensa tranquilidade, acreditando ser muito fácil a busca do Pai em tudo e em todos. O amor ilumina a alma que deseja amar. Na sintonia do silêncio, na madrugada festiva de astros, no empíreo, poderíamos ouvir os soluços das ondas do mar, quebrando-se nas praias belas que as confortam. Os espíritos que vieram acompanhando o ex-religioso e foram detidos quando desejaram produzir desarmonia na sala durante a sua doutrinação, ouviram o benfeitor em estado quase de transe, como resultado da ambiência vibratória. De imediato, entenderam o irmão Spinelli, que lhes dirigiu a palavra explicando a razão por que ali se encontravam, que era a oportunidade que o amor a todos oferece, a fim de que se desperte para as responsabilidades da vida.
Ninguém vive a matroca, e o universo não é um amontoado de coincidências e inutilidades. Conclamou-os a mudança de atitude mental, sendo-lhes facultado ficar no local em que estávamos ou voltar à sua região de ignorância e primitivismo. Também esclareceu que, nesse período, todas as edificações do mal seriam saneadas e os seus habitantes iriam ser reconduzidos à reencarnação ou, de acordo com as cargas vibratórias resultantes da conduta moral, seriam recambiados a planetas inferiores em razão da mudança que se vem operando na Terra para melhor. Todos terão oportunidade de ascender, de prosseguir ou de permanecer nos estados emocionais que lhes pareçam melhores. A sua opção encaminhá-los-á às organizações encarregadas da imensa tarefa de transferências residenciais. Houve ligeiro tumulto, acalmado pelos amigos templários e trabalhadores da instituição, porque o medo assustava alguns, enquanto outros lamentavam o tempo aplicado à situação deplorável em que permaneceram. Mediante palavras generosas, gestos simpáticos, os promotores da ordem separaram os grupos por afinidade de anelos e de imediato foram retirados do recinto, sendo encaminhados para as diversas unidades de seleção em outra esfera. Logo, em breves minutos, o ambiente recuperou a harmonia espiritual e o nosso Eudobaldo entreteceu comentários acerca da pandemia, explicando que os denominados picos de atividades, embora denunciassem os momentos mais graves das contaminações, continuariam de acordo com o procedimento das criaturas humanas. O expurgo pela enfermidade prosseguiria ainda por um bom espaço de tempo, até quando a conscientização dos enfermos, que de certo modo todos os somos, em espírito, criasse a imunidade tanto para evitar recidivas como continuidade do processo contagioso. A raiz do problema endêmico, ou melhor, a raiz do problema pandêmico, qual de outra ordem, encontra-se nas fontes mentais e morais dos seres terrestres, que podem mudar de tipo de infecção, permanecendo na mesma posição de fragilizado, sujeito à contaminação. Antes do encerramento das atividades espirituais, o amigo Spinelli informou que no dia seguinte haveria uma reunião em lugar próprio com membros de diversos grupos espalhados pelo país. Solicitou a manutenção do espírito de caridade e de amor, fluindo nas nascentes do coração, de onde jorram o bem e o mal. Esclareceu que os nossos comentários tivessem sempre a tônica do otimismo, da irrestrita confiança em Deus, ao mesmo tempo considerando que a oportunidade que desfrutávamos era uma bênção incomum, auxiliando-nos no crescimento íntimo e no espírito de fraternidade. Dia chegará, concluiu, e muito em breve, quando as aparentes barreiras que nos impedem a comunhão mais fácil com os irmãos reencarnados diminuirão, facilitando-nos a ambos melhor compreensão no sentido profundo da vida. E será exatamente no período em que o planeta se encontre em faixa de regeneração, a todos proporcionando motivos de felicidade no transcurso de cada existência. Então, meus amigos, os 2 últimos capítulos que lemos foram muito esclarecedores quanto à modificação que estamos vivendo no planeta. No capítulo anterior, nos foi explicado que tanto a pandemia quanto as situações geológicas e climáticas são instrumentos de expurgo do nosso planeta. Como eu comentei antes, nem todos que perecem nessas situações serão exilados, como foi mostrado agora mesmo com a seleção daqueles espíritos que vieram de um umbral mais profundo. Alguns seriam encaminhados à reencarnação, outros à recuperação e outros mais ao exílio para outros planetas inferiores em evolução.
Então, meus amigos, vamos controlar os nossos pensamentos. Vamos educar o nosso espírito para mantermos o maior tempo possível o pensamento de otimismo, de situações positivas, evitando pensamentos negativos e deletérios. Por hoje ficamos aqui. Aguardo a todos na sequência do nosso estudo. Abraços!